Olá, internauta. Pastor Jonias, através desta videopalestra, queremos desenvolver o tema A Sabedoria de Ganhar Almas para Cristo. A pedagogia de Jesus é, por excelência, ele deu atenção desde as mais humildes pessoas até a grandes multidões. Nós queremos, inspirados na pedagogia de Cristo, através desta videoaula, videopalestra, deixar aqui algo que poderia ser importante para aqueles que estão principiando, aqueles que são inexperientes na área de evangelização, e até mesmo aqueles que já têm uma longa estrada, mas que estão sempre atentos a absorver conhecimentos. Provérbios capítulo 11, versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Na concepção divina, sábio é o que ganha almas. O médico salva vidas, mas não consegue ser usado para salvar almas. Os cientistas conseguem descobrir a fórmula para um determinado remédio, mas não a fórmula da verdadeira felicidade, o gozo da alma. Pelé levou milhões de brasileiros ao clímax das emoções com suas jogadas de mestre, mas não acrescentou nada no futuro da alma daqueles que, na época, o aclamaram rei do futebol. Thomas Edison inventou a lâmpada, mas jamais conseguiu arrancar uma alma das trevas espirituais. Santos Dumont é considerado o pai da aviação, porém nunca conseguiu levar uma alma a voar nas asas da fé até chegar à presença de Deus. Albert Einstein, considerado o maior cérebro do século XX, autor da teoria da relatividade, não soube aplicar um bom relacionamento e deixou a desejar quando internou o seu filho no nosocômio e o abandonou por ser psicótico. A verdadeira sabedoria consiste, para Deus, de ganhar almas. Ganhar almas é arrebatar das garras do inimigo vidas para o reino de Deus. Eu coloquei aqui um gráfico para nós começarmos nesta palestra a abordagem sobre a importante tarefa de ganharmos almas para o reino de Deus. Vamos
nos ater neste momento a um aspecto interessante. Uma igreja precisa crescer pelo menos 20% ao ano. Quando isso ocorre, é plausível. Pode até ser para mais. Mas quando acontece para menos, então precisamos analisar o que está acontecendo. Está faltando algo. Porque a igreja, um corpo em fase de multiplicação. Na igreja primitiva, novos crentes eram acrescentados à eclésia. Os tempos mudaram, mas isso não mudou. Há uma necessidade de crescimento. No cálculo de crescimento, o parâmetro é o número atual de membros. Exemplo, igreja com 50 membros, quando nós estabelecemos aqui uma regrinha de 3, 50 representa 100%. X é a incógnita, ou a quantidade de membros quando calcularmos os 20% que devem ser acrescentados ao ano. Multiplicando, temos 100, que é igual a 50 vezes 20, 100x, que é igual a 1000, x é igual a 1000 dividido por 100, que é 10. Precisa batizar pelo menos 10 membros ao ano. Essa é a igreja que tem 50 membros. Aqui nós demos um exemplo, e através desse exemplo você pode analisar aí a sua igreja, você que é pastor, que é líder na sua cidade, e saber se as coisas estão correndo bem ou não. Se pelo menos está crescendo 20%, você está nos moldes desejáveis de um crescimento normal. Devo dizer-lhes que pode ser para mais e nunca para menos. Constantemente nós encontramos pessoas que nos alegam dizendo: aonde iremos fazer esse evangelismo, ou ir em busca dessas almas? Em que lugar? Aonde estão essas almas? Aonde estão as pessoas para contactarmos? Eu procurei colocar aqui listados nomes de lugares e de situações que podemos ir e ser bem sucedidos. Nos lares temos respaldo bíblico em Atos 5:42. Nos hospitais as pessoas estão vulneráveis. É um lugar onde você tem livre acesso às pessoas e pode muito bem deixar uma mensagem de esperança, porque as pessoas estão vulneráveis. Quando a pessoa está muito bem na vida e tudo às mil maravilhas, com boa saúde, às vezes não nos dão a atenção que precisamos para fazer um evangelismo. Nas prisões também, aqui as pessoas estão bem vulneráveis, estão presas. E veja bem a expressão bíblica: estive preso e não me visitaste. Está vendo? Nas filas de ônibus, enquanto as pessoas estão em filas nos terminais de ônibus, você pode fazer um trabalho excelente, entregando folhetos, fazendo algo, né? Tendo um contato, né? Se mostrando solícito a esta pessoa. No púlpito também é um excelente lugar.
que você pode, né, fazer o evangelismo nos bares, lugares em que as pessoas estão ali, às vezes bebendo, e que estão infelizes, estão vindo de um casamento desfeito, ou de uma traição, ou coisas congêneres, e você terá um acesso a pessoas assim. Nos restaurantes, nos consultórios, nos colégios e universidades, nos conjuntos residenciais, entregando folhetos. Se você não quer direto, vai colocando na caixa postal. Nas filas do INSS e similares, qualquer fila, qualquer lugar assim, é um lugar em que as pessoas estão concentradas, aguardando algo, e você pode chegar ali e introduzir a mensagem. Nos cemitérios, dia de finada, que excelente dia, né? Que as pessoas estão voltadas para os seus entes queridos e vulneráveis, e uma palavra de esperança é bem-vinda nesse momento. Nas feiras livres, nas exposições, nos estádios similares, ao ar livre, através do telefone, através de postais. Tem gente que trabalha muito aqui com postais, colocando nas caixas postais, ou também através do telefone, fazendo uma lista de telefone e se predispondo a falar com essas pessoas, através de jantares, que é excelente. Depois eu vou mostrar uma estratégia e os efeitos que tem um jantar. Através de um testemunho santo, dando testemunho, se você foi curado. Então, as pessoas às vezes te conheciam, que você estava numa situação e agora houve mudança, você pode cultivar isso. Através do rádio, excelente meio de comunicação para se transmitir a mensagem. Através da televisão, aqui então é uma mídia poderosa, né? Através das caixas postais, né? Através de cruzadas evangelísticas. Aqui é o evangelismo em massa, se organiza uma cruzada com folhetos. Essa forma de folhetos ultimamente se nos parece obsoleto, mas ainda tem os seus efeitos, né? Sabendo fazer bem feito, tem resultados esportivos, com jornais publicando notas interessantes, atinentes ao Evangelho, com cartões de oração, com Bíblias e Novos Testamentos. Temos condições de assim fazer, de adquirir Bíblias. Então aqui, através destas literaturas, nós podemos agraciar pessoas que são conversas pela leitura da palavra, com CDs e DVDs. Se queremos fazer um pequeno investimento com alguns CDs e adotarmos 10 pessoas para trabalhar em cima delas, então podemos entregar um CD, um DVD com mensagens de transformação, com filmes, com adesivos sugestivos com expressões bíblicas, né? Interessantes. Se coloca no carro do seu amigo, através da escola, um aluno ganhando outros alunos. Quando o aluno é crente, está cheio do Espírito Santo de Deus, ele pode despertar o apetite de seus correligionários a estarem se direcionando para a igreja, ouvir a palavra, na beira de rios, nas praias. Então nós temos um sem número de locais, de lugares
aonde nós vamos, e às vezes nós ficamos acanhados em ir a uma casa, as pessoas estão ali nos seus afazeres, e às vezes não estão ávidas por ouvir uma mensagem de religião. Aí você pode ir nesses lugares mais descontraídos, você faz um trabalho descontraído. Eu quero deixar aqui algumas estratégias interessantes de evangelismo. Uma forma que talvez muitos pastores nunca usaram, por desconhecer ou por passar desapercebido, é o calendário. Como é feito isso? Você faz um pequeno investimento, mandando imprimir, mandando publicar calendários personalizados. É importante que você trabalhe toda uma situação. Esse calendário deve ser personalizado. Você coloca o nome da sua igreja, né, o endereço, aonde no bairro que você vai trabalhar e entregar esses calendários, telefone, e-mail, o site se tiver, e através do calendário personalizado com esses dados você faz um excelente trabalho. Por exemplo, o folheto. O folheto não, as pessoas às vezes não querem receber um folheto, mas um calendário elas recebem e ficam pelo menos um ano com o seu endereço, com o seu telefone, e você coloca ali expressões bíblicas, versículos, alguma coisa que chama bastante atenção. É lógico que você tem que pesquisar, olhar aquilo que chama a atenção e inserir neste calendário, que aí você abarca todas as realidades. Você desperta o apetite do seu interlocutor em receber o calendário, que a ele é interessante. E, ao mesmo tempo, você abarca as realidades, deixando ali o seu endereço, o seu telefone, o seu e-mail, o e-mail da igreja, horário de cultos e etc. A pessoa fica com esse calendário durante um ano pelo menos, conforme a época que você entregar, vendo ali seu endereço. Toda vez que ele olhar no calendário, ele divisa, ele enxerga ali o seu telefone. Inclusive você deve colocar ali uma expressão que possa chamar a atenção, no caso de uma necessidade, você está solícito a ele, etc. Então você personaliza um calendário, deixando recheado de evangelismo, e aquela pessoa fica à sua disposição quando procurado, e vice-versa, você fica à disposição dela. Fecha uma realidade. Então, essa estratégia do calendário é excelente e fica publicado, exposto, divulgado. A palavra mais aproximada, mais correta seria divulgado no bairro, a sua igreja, o trabalho que você desenvolve. Você deve direcionar esse calendário mais para o seu bairro, né? O local aonde está sendo desenvolvido o trabalho de evangelho na sua igreja, né? Os dias de culto, etc. Deve direcionar esses calendários para pessoas mais próximas ali do bairro. Com isso você vai fechando uma situação e tendo acesso a essas pessoas, né? Jantar.
com vizinhos ou outras pessoas. Talvez você nunca tenha feito isso, mas se você fizer pela primeira vez, você vai ver os resultados profícuos. Eu não falo aqui de jantar com os seus amigos, não, com seus amigos que já são crentes, com as pessoas da igreja. Pode até ser feito isso, mas eu falo aqui de um jantar com o seu vizinho, que você às vezes pouco falou com ele, o seu vizinho que às vezes nunca falou, você nunca teve acesso a ele assim, para conversar, ele vê em você, quem sabe, uma pessoa até certo ponto distante. Nós vivemos na modernidade diante de barreiras que nos separam, a barreira da discriminação, a barreira da raça, da posição social, do status social, a barreira da cultura. Então nós temos um vizinho que nós estamos distante dele e podemos nos aproximar dele, ou ele se aproximar de nós através de um jantar. Você convida aí 2, 3 vizinhos, de preferência quanto menos a cada jantar que você der, mais próximo você fica das pessoas. O comportamento das pessoas em multidão é com um grupo é outro, e com poucas pessoas é outro. Então você deve, de preferência, oferecer um jantar ao seu vizinho de forma peculiar, ou seja, a um vizinho ou a 2 vizinhos, e depois faz a outros. Quanto menos, melhor para você se aproximar dele. O jantar cria um ciclo de amizade. Você abre o leque para aquele que está à sua volta. O mundo hoje não está mais se atendo a blá blá blá, palavras, tentando convencer as pessoas com palavras simplesmente. Um ato vale por 1000 palavras. Então um jantar aproxima você do seu vizinho. É um ato de amor, de carinho. Quando fazemos isto, não fica caro. Nós ganhamos alma. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Imagine que um jantarzinho simples, que sabe, você faz dentro das suas possibilidades, e você consegue aproximar o seu vizinho e ganhá-lo posteriormente para Jesus. Neste jantar você deve aproveitar o ensejo e não agredir ao vizinho com um sem número de versículos bíblicos, tentando monopolizar ele ou persuadi-lo para a sua religião. De preferência, introduzir um currículo oculto, ou seja, você, através do jantar, você faz algo que fica inoculado nele, uma mensagem que tem bom resultado sem ele perceber, passando algumas frases bíblicas na tela, e imperceptivelmente ele está sendo evangelizado. Fica como que introduzido de forma sutil, de forma oculta. Uma outra forma estratégica de se fazer evangelismo, e eu quero deixar pelo menos 4 exemplos de evangelismo bem sucedido, criativo, é você fazer uma reunião com um representante de classe do seu bairro. Você aproxima as pessoas importantes do seu bairro. Por exemplo, donos de cartório, presidentes de associações, associação do bairro. Eu não estou falando aqui da reunião com outras igrejas, porque elas já são evangelizadas. Estou falando aqui de pessoas não crentes,
representantes de classe que precisam de uma aproximação nossa e nós deles. A reunião com representantes de classe do seu bairro é muito importante. Diretora da escola, quantas escolas tem. Às vezes a própria diretora da sua escola, da escola do seu filho, você nunca conversou com ela. Convidando a uma reunião e tratando de um tema não religioso. Você procura desenvolver um tema com essas pessoas de interesse comum. No caso aqui, a política nacional de resíduos sólidos, conforme a realidade do seu bairro. Aqui eu estou dando só como exemplo. Isso aqui não é a política partidária, mas é a política nacional de resíduos sólidos, né? Nós vamos desenvolver um tema pertinente ao bairro, aquilo que a realidade do bairro. E com isso você aproxima os representantes de classe do seu bairro da sua igreja. É lógico, evidentemente, que você vai fazer um convite para estar num culto posterior, depois ao cabo da religião, ou ao longo, e até fazendo uma oração durante a reunião, né? E com isso você demonstra sensibilidade às questões atinentes do seu bairro. Você demonstra que está interessado em desenvolver algo para o bem comum daquela coletividade, daquele bairro. Existem pastores que ficam isolados e dirigem uma igreja há 15 anos e nunca fizeram uma reunião de aproximação. E as pessoas nos olham como orgulhosos, às vezes, porque nós não nos aproximamos. Em nome de uma santidade, nós estamos distantes das pessoas. É lógico que nós não comungamos os mesmos ideais profanos, mas nós comungamos os ideais saudáveis, né? E que diz respeito a toda a classe do bairro. Não podemos ficar fechados, afunilados, isolados, em nome de uma santidade legalista, e ficamos distantes das pessoas, não ganhamos ninguém para Jesus. Aqui nós demonstramos solicitude, amor, interesse pelo próximo, e caracterizamos nossa religião como uma verdadeira religião, que é o amor às pessoas, o amor aos necessitados, e etc. Essa é uma excelente estratégia de evangelismo. Eu ainda quero deixar mais essa estratégia de evangelismo, que é o copo com água. Você pode me perguntar, mas como pastor nós vamos desenvolver isso? É o seguinte, as pessoas, se você é um bom observador, já percebeu que as pessoas, elas têm a sua atenção voltada para coisas que lhes prendem. Aquilo que não chama atenção, as pessoas nem olham. Então, suponhamos que você está num determinado lugar com algumas pessoas e quer fazer um evangelismo. Se você começar a falar e às vezes prolixo, você enfada as pessoas. Mas se você usar uma estratégia de persuasão, você consegue dizer aquilo que você pretende. Então aqui, você está com algumas pessoas na mira.
Vamos supor que você esteja lá numa fila, num lugar em que várias pessoas estão audíveis a você. Você usa 2 copos e começa a desenvolver o tema de que Jesus Cristo purifica os pecados pelo seu sangue. E vocês sabem que o preço da culpa depende da dignidade de quem foi ofendido. Se nós jogarmos um sapato na cara de alguém simples, poderá não ter nenhuma consequência. Mas quando aquele moço jogou o sapato no presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ele foi preso e repercutiu no mundo inteiro. Então, a culpa depende da dignidade de quem foi ofendido. Você começa a falar. Imagine você que ofendeu a Deus, que é o supremo mandatário do universo. Quão tamanho é a sua culpa? Aí você pega, vai colocando a água no copo e depois diz: a sua mancha, os nossos pecados, tem efeitos sórdidos. E aí despeja o iodo sobre a água. Um copinho um vidrinho de iodo custa R$2, R$2,50. Então você despeja um pouco de iodo, a água fica preta, e você usa aquela estratégia para falar do pecado envolvendo as pessoas, a sujeira, do que é o pecado, que é a mancha, que mancha as nossas vidas, a nossa indumentária espiritual. Aí depende de você, da sua argumentação, vai falando, né? E aí você apresenta Jesus como aquele que purifica os nossos pecados. Você pega a água sanitária e joga dentro da água mista, água limpa com água com iodo, e essa água volta a ficar limpa. Aqui, ó. Aqui temos um exemplo. Faça isso antes de você desenvolver diante de pessoas e você vai ver. O resultado é água suja ficar limpa novamente. Então aqui é um excelente pretexto, uma estratégia para você chamar a atenção. Enquanto você vai fazendo isso, as pessoas estão presas, absortas, olhando você, e você tem como falar muito disso aqui. Você pode desenvolver aqui um tema até dentro de meia hora, o que você não teria um resultado se você for falar simplesmente com a Bíblia na mão e sem nenhuma atração. Então isso chama-se estratégia de evangelismo profícuo, de evangelismo sugestivo, né, criativo. Você fala enquanto desenvolve outras coisas. Nós temos um sem número de exemplos, evangelismo com papel, com garrafa, né, evangelismo sugestivo, ou um evangelismo atrativo, em que você desenvolve uma ação em cima de uma realidade. Por exemplo, quando você pega uma folha de papel, o chamado evangelismo, uma folha de papel, você vai dobrando, criando dobras nesse papel, formando, por exemplo, um avião, formando um barco, formando uma mesa, e vai cultivando ali aquela realidade, criando uma situação para você expressar algo da verdade do Evangelho. Quando você cria um clima, cria uma situação, usa uma estratégia, você tem a atenção
voltada para você. Essa é a razão de você usar este chamado evangelismo criativo, que se consegue atrair as pessoas. Conforme o que você está fazendo, elas ficam absortas ouvindo você. E você deixa uma mensagem no seu coração. E digo mais, viu? Essa mensagem falada assim, com estratégias afins, ficam para sempre. A pessoa nunca mais esquece aquele momento, aquela mensagem. Porque ela está associada a um fato que chama a atenção no momento. E a pessoa grava aquilo que lhe é interessante, aquilo que lhe trouxe interesse, motivação. Essa forma de estratégia traz uma motivação para a pessoa ver o que vai desfechar, o que vai ter como resultado final. Então, meu internauta e pastores que por acaso posso estar em contato com esta vídeo palestra, deixo-vos aqui esta vídeo palestra